Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Andy Medrado e esse é o Pastor Arthur. Que bom ter vocês aqui conosco. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas a você que já está na transmissão e você que está nos assistindo pós-transmissão. Sejam bem-vindos. Você que está na sua casa, no carro, de repente na casa de um amigo. Junte a sua família, junte seus amigos, vamos juntos assistir esse culto, louvar o Senhor, orar, ouvir uma palavra vinda do trono. Juntos nós vamos adorar o Senhor, juntos nós vamos louvar aquele único, digno de toda honra e toda glória. O chat já está aberto. Você que está participando, deixe o seu nome, deixe o seu pedido de oração, que ao final dessa transmissão nós iremos orar por você. Você que ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva. É o canal Andy Medrado do YouTube. Seja bem-vindo e eu espero que esta palavra fale com você tremendamente. A paz do Senhor a todos. Vamos entrar agora no momento de louvor e adoração. Um momento muito especial do culto. Você que entrou na transmissão agora, eu te convido a louvar e adorar o Senhor, o único digno de toda honra e toda glória. E hoje eu quero falar com vocês sobre cura, sobre ser curado. Muitas vezes, para nós sermos curados, requer de nós atitudes. O milagre é o Senhor que faz, mas nós precisamos ter atitude. E tem uma passagem em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 46 ao 52. Marcos, capítulo 10. E essa passagem retrata muito bem aquilo que eu quero dizer. Versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para um lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Bartimeu, ele era cego, mas isso não lhe impediu de buscar o seu milagre. Ele teve atitude. Embora as pessoas falassem para ele: olha, para de falar, ele continuou a clamar. Ele agarrou aquela oportunidade. Muitas vezes a vida nos traz uma grande oportunidade para nós recebermos o nosso milagre e nós não temos atitude. E você? Qual é o seu milagre? O que tem te afligido? Qual é a sua maior necessidade hoje? Quais são as suas lutas? O que tem te causado dor? O que tem te causado sofrimento? Tenha atitude, tenha fé. Fale agora com Jesus. Fale, diga a Ele, diga para Ele o que você está precisando. Clame como aquele cego fez, clamou e recebeu o seu milagre. E como cego, você também irá receber em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Glória a te dou.
que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor, ó vem, Senhor, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor, ó vem, Senhor, Senhor Jesus, ó vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Toda honra e toda glória para ti, Senhor. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã. Que prazer estar aqui com vocês novamente no canal do YouTube de Falando de Deus. E antes de entrarmos na palavra, eu gosto sempre de fazer uma introdução. Tem um programa americano chamado American Got Talent, que ele é composto por várias pessoas no júri, né? 4, 5 pessoas, entre elas um jurado conhecido como Simon. E ele é conhecido como um jurado muito rígido na sua análise, né, dos candidatos. Mas é um cara muito conhecedor daquilo que faz, inteligente, e eu gosto de ver como ele avalia os candidatos.
Em 2021, recentemente, se apresentou uma jovem de 30 anos chamada Jane Nugent. Essa jovem resolveu enfrentar aquele júri composto pelo Simon, sabendo que as análises e críticas poderiam ser duras. E ela cantou uma música de sua autoria. E quando eles compõem uma música da sua autoria, eles falam que é uma música original, quando o cantor escreve a letra e escreve também a melodia. E antes do candidato se apresentar, os jurados costumam fazer algumas perguntas para conhecer melhor o candidato, saber de onde ele mora. E ela responde que ela morava em Ohio, nos Estados Unidos, que a canção que ela cantaria era uma composição dela, e o título da música era Está Tudo Bem, né? E eles perguntaram do que a letra, né, do que a canção fala, e ela correspondeu que tratava sobre a história de seu último ano de vida. E ela perguntou com quem você veio ao programa, ela falou, eu vim sozinho. Aí um jurado até brincou com ela, mas está tudo bem, né? E com que ela trabalha? E ela respondeu, eu não estou trabalhando porque eu estou enfrentando um câncer. Nesse momento, ficou o silêncio total, tanto no auditório e nos jurados. Passado alguns segundos, o jurado pede desculpas, ela sorri e diz, está tudo bem. Aí Simon pergunta, como você está agora? A jovem responde, né, que no último resultado que ela teve, né, nos médicos, foi constatado que o câncer estava nos pulmões, na espinha e no fígado. E aí Simon responde para ela, você não está bem. Ela responde de volta, sempre com um sorriso no rosto, bem, não em todos os sentidos. Então o outro jurado, né, vira para ela e diz, você tem um lindo sorriso, um lindo brilho no rosto. Não saberíamos de sua doença se você não falasse. E ela responde para ele, o importante é que todos saibam que sou muito mais do que as coisas ruins. Uma parte do trecho da música dela diz assim, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Se você está perdido, estamos todos um pouco perdidos e está tudo bem. Escrevi 100 páginas, mas queimei todas. Sim, queimei todas elas. Eu assopro as luzes amarelas e nem olho para trás. Eu não olho para trás em tudo. Está tudo bem perder às vezes. Quando ela termina de cantar, por alguns segundos, o silêncio é total naquele auditório. E depois eles se levantam e aplaudem perplexos, né? A força daquela jovem, pela grandiosidade de sua canção, pela alegria que ela transmitia e o desejo de vencer. Os jurados, um a um, elencam e tecem os elogios da sua linda voz, né? Mesmo ela com câncer atingindo os pulmões, e da sua linda canção. Simon foi o último a comentar dos jurados, e ele enxuga os olhos e toma um pouco de água e diz, houve grandes cantores esse ano, eu não vou te dar um sim, eu vou te dar outra coisa. Ele se levanta e aperta aquele botão dourado, que quando é o candidato é considerado o melhor. E foi levantar um pouco mais sobre ela, para saber quem era essa Jane, de onde ela veio e o que ela estava passando. Diz que na sua entrevista, ela fala novamente, né, numa outra entrevista, que sou muito mais do que as coisas ruins que acontecem comigo. E ela está com uma metástase e tem apenas 2% de chance de vida. E ela responde que 2% é um bom número. Ela continua na entrevista falando, você não pode esperar que a vida deixe de ser dura para decidir ser feliz. Ela chegou a pesar 38 quilos, engordou 10 quilos nos últimos meses, estava lutando contra o terceiro câncer. Ela está viva porque ela acredita ser um presente, um exemplo para os outros. Em 2019, os médicos tinham lhe dado uma previsão de vida de 3 a 6 meses. Seu noivo desistiu do casamento e ela resolveu se mudar, né, e compôs essa música. Em seu braço, ela tatuou a seguinte frase, um justo cai 7 vezes e se levanta novamente. E continuando na entrevista, ela diz, se você ouvir e procurar,
verá Jesus em tudo. Eu estou pronta para morrer quando for a hora de morrer. Sou um milagre e não deveria estar aqui respirando, mas quando canto, tudo parece possível. Essa moça era cristã, ela é cristã, e ela deu um exemplo de vida, com apenas 2% de chance de vida. Ela acreditou e acredita no poder de Deus, e não desistiu, e seus dias foram prolongados. A palavra de Deus, nós vamos encontrar uma pessoa que também enfrentou uma terrível doença, mortal para a época, sem cura, e viveu um grande milagre de Deus em sua vida. Essa pessoa se chama Naamã. Em 2 Reis 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler, e diz assim a palavra de Deus. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele e o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói e valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, a menina: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificada. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Só até aqui, não quero continuar a partir de aqui. Quem era Naamã? Naamã era conhecido como um respeitado general sírio dos exércitos de Ben-Hadad II do tempo de Jorão, que era rei de Israel, e que foi contagiado pela lepra, uma doença terrível que se alastrava por toda a região. A lepra, ela atacava a pele, deixava a pele altamente infecciosa, com feridas. Na época, a lepra levava as pessoas à morte.
Os leprosos eram afastados da sociedade porque ela era altamente contaminava as pessoas. E a medicina não havia encontrado nenhuma cura para a lepra. Mas Naamã era uma peça fundamental para o rei sírio, porque ele comandava o exército da Síria e era um homem de vitórias, respeitado. Dá lá na palavra que acabamos de ler no versículo 1. E Naamã, capitão do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele e o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Então Naamã era um homem de poder, era um homem rico, com condições de ter tudo que ele queria. Ele poderia buscar os seus melhores médicos da época, os melhores curadores da época, o melhor da medicina que existisse na época, mas nada disso era capaz de curar a sua enfermidade. Nenhum recurso dos homens era possível de curar Naamã como qualquer outro leproso da época. Mas havia um propósito de Deus na vida de Naamã, para que o nome de Deus fosse glorificado. Quando Deus faz algo, nos coloca em uma aprovação, existe um propósito de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. E isso aconteceu com Naamã. Esse entendimento está claro na narração dos fatos bíblicos do que nós estamos lendo. Aí no versículo 2 diz assim: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, uma menina que era de Israel, israelense, que foi levada como escrava para servir a mulher de Naamã. Versículo 3, e disse esta a sua senhora, a menina, escrava: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A palavra relata que na casa de Naamã havia uma menina israelita, escrava, e essa menina se dirige a palavra à esposa de Naamã, dizendo que havia um profeta de Deus em Israel que poderia curar a lepra do seu senhor, que poderia restaurá-lo de sua lepra. Mas eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos importantes dessa palavra. O primeiro deles, sobre a escrava, sobre a menina. Por que aquela menina desejou ajudar a Naamã? Se você considerar que ela foi retirada do seu lar, ela foi retirada do seu país, ela foi retirada da sua família, foi levada como escrava numa terra que ela não conhecia. E por que motivo ela faria isso? Por que motivo ela queria ajudar o seu senhor? Segundo ponto importante sobre Naamã. Por que Naamã ouviria a voz de uma escrava, a sugestão ou opinião de uma escrava? Por que ele acreditaria nas palavras daquela menina? Por que ele acreditaria no que ela estaria dizendo? Será que ele não poderia pensar, será que isso não é uma armadilha, uma artimanha, uma cilada para tentar me matar? Então por que ele acreditaria na voz de uma israelita? Me diga se se não é Deus, me diga se não é Deus trabalhando e usando a vida daquela menina e tocando no coração de Naamã. É claro que Deus está nessa causa, é claro que Deus está operando nesse meio, porque não faz sentido nenhum para qualquer homem entender o porquê que ele deu ouvido àquela escrava e por que aquela escrava tentou ajudar seu senhor. Aí continuando, Naamã acredita na informação da escrava, ele acredita nela. Mas Naamã era um oficial do exército da Síria. Naamã tinha um rei, a qual ele tinha que prestar conta, que era o seu senhor. Então Naamã não poderia se ausentar simplesmente sem falar com o seu rei, sem pedir permissão ao seu rei. Aí novamente eu chamo a atenção do irmão para essa palavra, sobre o rei da Síria. Era um rei poderoso que tinha Naamã como seu general. Aí eu te pergunto, por que motivo o rei acreditaria na palavra de uma menina israelita?
Será que esse rei também não passou pela cabeça dele que poderia ser uma armadilha para matar o seu general, o seu comandante do exército? É claro que isso, como homem, é possível, mas novamente nós vemos a mão de Deus tocando no coração do rei da Síria, que tenta ajudar o seu general, o seu comandante, e ele, inclusive, incentiva que ele vá em busca desse milagre, vá em busca desse profeta de Deus. Lá no versículo 4 diz assim: então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel, que acabamos de falar. Então ele compartilha para o seu rei a sua esperança de que poderia ter uma solução para a vida dele. Ele relata isso ao rei, e o rei amava Naamã. O rei não nega o seu pedido. O rei, pelo contrário, prontamente atende o pedido de Naamã e tenta ajudar o seu comandante, o comandante do seu exército, né, a buscar esse profeta e tentar a cura. Então o que o rei faz? Ele faz aquilo que estava ao seu alcance como homem. Ele escreve uma carta para o rei de Israel, para que ele recebesse o seu comandante. É o que costuma ser feito quando uma autoridade vai de um país para o outro, e às vezes não é o presidente, mas ele vai em nome do presidente daquele país, e ele vai com as credenciais, ele vai com a apresentação do presidente do país como representante, para que ele possa ser bem recebido como se fosse uma autoridade. E é o que aconteceu com Naamã. O rei escreve uma carta para o rei de Israel para que ele receba Naamã. Mas a carta era direcionada ao rei de Israel, né, com a intenção de que o rei resolvesse o problema de Naamã, que providenciasse a cura. Mas vamos lá, vamos ler o que a palavra diz. No versículo 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 quilos de ouro e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Naamã era um homem rico, ele era comandante de um país rico. Então ele imaginou na cabeça dele que eu deveria levar uma riqueza para entregar para o profeta lá de Israel para receber a cura. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Bênção de Deus não se compra. Com Deus nós não fazemos troca, porque tudo que vem da parte do Senhor vem pela graça. Vem porque Deus quer nos entregar e Deus quer nos abençoar. Mas Naamã era um ímpio. Naamã não conhecia a palavra. Naamã leva consigo até Israel uma comitiva com muita riqueza. Eu não sei quantas pessoas compunham a comitiva de Naamã, mas devia ser muita gente, com carruagens, com cavalos, e leva riquezas, presentes para tentar agradar o servo do Senhor, para agradar o profeta de Deus. Mas o crente vive na graça do Senhor, e o crente entrega aquilo que Deus manda entregar, sem nada em troca. Só que Naamã, como era ímpio, ele não conhecia Deus, ele conhecia e adorava outros deuses, os deuses estranhos, os deuses pagãos. Então a carta do rei da Síria gerou, na verdade, um resultado diferente do esperado. Porque quando o rei de Israel recebe a carta e lê, ele fica indignado, ele fica assustado, ele rasga suas vestes, ele tenta entender por que aquela carta veio ao seu conhecimento, como se ele fosse capaz de curar, dar vida ou a uma pessoa enferma. Mas não era essa a intenção do rei da Síria. Então o que novamente nós vemos, né? O homem ímpio pensa como um homem ímpio e não como um homem de Deus. Então o que acontece? A notícia chega aos ouvidos do profeta, chega aos ouvidos de Eliseu. Lá no versículo 6 diz assim, 6, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Veja só, como se o rei de Israel pudesse fazer alguma coisa. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus?
para matar e para vivificar, para que esse envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Ele estava com medo de que o rei da Síria estivesse provocando ele para gerar um motivo para que fosse atacado Israel, para que Israel fosse invadida. Mas o que nós vemos novamente é a mão de Deus nessa causa, como a mão de Deus na sua causa, na sua luta, na sua vida, na sua preocupação. É assim que Deus faz em nossas vidas. Ele vai nos direcionando e preparando o caminho, usando as pessoas, usando o ímpio da forma que Deus quer, porque Deus é Deus e nós somos servos. A notícia chega a Naamã, a atitude do rei de Israel chega aos ouvidos, a notícia de Naamã e do rei de Israel chega aos ouvidos de Eliseu, e Eliseu fica sabendo, e o que Eliseu fala e tranquiliza o rei: manda ele para mim, porque para que ele veja que há profeta em Israel. Lá no versículo 8, que diz: sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Homem de Deus tem atitude de homem de Deus. E Eliseu era um homem de Deus. Olha a certeza de um homem de Deus. Ele confia de que Deus está à frente naquele negócio, no que estava acontecendo, no propósito da vinda de Naamã, né, do que seria feito na vida de Naamã. Então nós temos que aprender que quando Deus fala, nós temos que descansar e aguardar a vontade de Deus. Descansar nosso coração nos braços do Senhor. Eu quero dar um testemunho, fazer um parênteses da palavra e dar um testemunho da minha vida. Em 2008, eu resolvi pedir demissão em uma empresa que eu trabalhava, que eu era diretor, para entrar numa sociedade e montar uma outra empresa em um ramo de negócio similar, parecido, para que de uma operação que começaria do zero, mas para que a gente pudesse implementar nossas ideias, aquilo que nós imaginávamos que fosse bom. Eu orei, claro, muito a Deus antes de tomar uma atitude, né? Senti paz no coração, então nós começamos a nova empresa dentro das dependências de uma outra empresa, de um dos sócios, até para que nós ganhássemos fôlego, não tivesse tanta despesa, para que a empresa pudesse crescer e ter a sua própria estrutura. E rapidamente a empresa começou a crescer, chegou a ter 100 funcionários. Nós alugamos uma sala, um prédio, para que a gente pudesse mudar as instalações para lá, fizemos disso, transferimos tudo para lá, tínhamos vários clientes, e toda semana eu fazia um culto na empresa, à noite. Os funcionários, juntava os funcionários que queriam, e nós fazíamos um culto, louvávamos a Deus e fazíamos o culto, para agradecer a Deus por tudo que ele estava fazendo. Só que de um determinado momento, o rumo das coisas começou a ser diferente. E Deus falou no meu coração na época que eu deveria sair daquele lugar. Mas aí, né, o homem, às vezes com o coração duro, e meu entendimento, eu falei, poxa, mas eu investi tanto tempo nesse lugar, tanto trabalho, dinheiro, conhecimento, mas por que sair? Às vezes é um ventinho que está passando, mas vai passar, as coisas vão se encaixar. Mas de repente tudo começou a dar errado. As coisas começaram a patinar. Fomos assaltados, a mão armada, perdemos clientes, a ventania veio de uma forma assim tremenda, forte sobre aquele lugar. Foi quando Deus, então, usa um profeta, que às vezes nós também, profetas, precisamos de ouvir um profeta para dizer, sai, Deus está dizendo, e para você sair desse lugar. E Deus diz mais ainda, vou preparar outro lugar, você terá várias ofertas e poderá escolher a qual quiser, a qual te lhe interessar. Então, na mesma hora, eu juntei minhas coisas, comuniquei aos sócios que estou saindo, não quero nada, não levei nada, nenhuma indenização, nem meu notebook eu levei, nada. Só saí com meus pertences pessoais, porque eu confiei na palavra de Deus. Tive muitas críticas por causa disso.
Na semana seguinte, tive 3 ofertas que eu pude escolher e comecei a trabalhar. Essa foi uma experiência que eu, pastor Arthur, teve com Deus particular. Aprendi a duras penas de que quando Deus fala, nós temos que simplesmente obedecer. Amém? Deixa eu voltar à palavra. Então Naamã se dirige à casa do profeta Eliseu e o aguarda à sua porta. E diz a palavra que Eliseu nem mesmo saiu para receber Naamã. Mandou apenas um mensageiro até Naamã. Lá no versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Dá a impressão que ele chegou até com uma fanfarra, né? Com aquele barulhão todo de cavalo, carruagem, um monte de servo, um monte de criados, para dar aquela impressão de pompa, né? Falar, vou ser recebido até com um tapete vermelho aqui na porta do profeta. No versículo 10 diz assim, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e serás purificado. Vamos lá para entender essa passagem aqui. Naamã era autoridade, uma autoridade vinda de outro país. Era general de um grande exército, recomendado por um rei, o rei da Síria, poderoso, rico. Ele chega com uma comitiva, com toda a pompa, acompanhado dos seus oficiais, auxiliares, com riquezas e presentes. Em uma situação normal, com certeza, ele seria recebido com muita honra. Qualquer outra pessoa poderia recebê-lo com uma outra honra. Mas naquela casa havia um homem de Deus, havia um profeta de Deus, que obedecia à voz de Deus. E Deus fala isso para a gente. Cuidado com quem você recebe. Cuidado quem entra na sua casa. Ouça a voz do Senhor. O seu lar é abençoado por Deus. Não expõe a sua vida para ninguém. Assim faz o homem ímpio. Ele ele bajula o ímpio, ele se contamina com o ímpio, ele se envolve com o ímpio, ele sente a mesa do ímpio. Mas um homem de Deus não faz isso. Então a forma que Naamã foi recebido na casa do profeta deixa ele furioso, deixa Naamã indignado. Afinal, ele era um oficial do rei da Síria, um oficial do exército, um general, uma autoridade. E o que ele esperava era uma recepção digna de uma autoridade. Por que o profeta Eliseu tomou essa atitude? Será que ele não colocou em risco a sua vida? Não colocou em risco a todos que na casa viviam com ele? Porque ele estava provocando a ira de um homem poderoso, de Naamã, de um general. Mas, novamente, nós vemos a mão de Deus, o trabalhar de Deus, do jeito de Deus, e não da forma que o homem quer, do que o homem pensa. Deus tem sua forma e jeito de agir. Deus é Deus e nós somos apenas servos. E coloque-se no lugar de servo. Infelizmente, o mundo está tentando mudar os papéis. O homem está querendo colocar Deus como servo. E ele parece que se virou um Deus. Mandando Deus, Deus abençoa. Deus, eu determino que tu encha o celeiro do teu filho. Para com isso, irmão. Deus não é servo, Deus é Deus. O lugar mais alto é de Deus. O nosso lugar é o pó. É a cara no pó. O cara no pó. Quando eu saí daquela empresa que eu testemunhei, eu tive muitas críticas. Mas por que deixar tudo para trás? Entra na justiça. Peça seus direitos. Briga. Você tem que levar alguma coisa. Você é maluco. Homem de Deus age como homem de Deus e não como ímpio. A gente cansa de ver crente agindo como ímpio. Chega na igreja, louvores, mão para cima, lá, mas sai da porta para fora, é ímpio. E pior, às vezes é pior do que ímpio. Pelas atitudes, pela forma que age. Sai do emprego, mete a empresa no processo para tirar vantagem, sendo que não tem direito. Isso é pecado. Deus não compactua com essa trambicagem. E Deus não divide a sua honra e não divide a sua glória com ninguém. Porque nós vivemos pela graça e firmes na promessa do Senhor. Temos que nos humilhar à frente da palavra de Deus.
temos que nos prostrar quando Deus fala. Naamã precisava passar por um tratamento duro. Não entra no meio daquele que Deus está tratando, porque vai sobrar para você. Ficou indignado com a atitude do Eliseu. O que importa era que Deus estava no controle. Imaginando que ele colocaria as mãos sobre a sua cabeça e seria curado. Eu fico imaginando lá o Naamã chegando lá na casa de Eliseu. Eu acho que ele devia passar na cabeça dele. Eu estou aqui divagando, tá? Isso não está na Bíblia, mas estou imaginando que ele deve ter chegado na casa do profeta. Eu falo, pô, o profeta vai pegar uma água, vai começar a fazer uma oração, aquelas gritando, né? Alta para todo mundo ouvir, falando: Deus, abre o céu sobre esse homem, vai pôr as suas mãos sobre a minha vida, vai jogar aquela água em cima de mim, eu vou ser curado. Era isso que ele queria. Ia ser um teatro, na verdade, que é o que muito acontece, teatro. Tem teatro nas igrejas também. Desculpe se eu estou criticando o que está acontecendo, mas nós precisamos falar da realidade. Existe teatro. Deus quer a sua honra para ele, não é para homem. E Naamã queria que o acontecimento pudesse ser filmado, gravado, as pessoas que estavam com ele pudessem ver o que estava acontecendo. É claro que Deus poderia ter usado o profeta dessa maneira. Claro que poderia. Mas se ele assim fizesse, quem Naamã daria honra seria ao homem e não a Deus. Se assim tivesse acontecido, Naamã estaria dando honra ao homem, não a Deus. Por isso que o profeta Eliseu não foi recebê-lo, porque Deus conhece o coração do homem. Vamos lá, versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não me poderei eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. A indignação de Naamã o fez questionar a atitude do profeta. Por que eu vim até aqui? Eu não poderia ter feito isso lá, né, na Síria? Por que eu vim até aqui em Israel? Por que melhorar nesse rio Jordão sujo? Eu nem sei se é sujo, mas nesse rio Jordão sujo, se lá em Damasco tem rio muito mais bonito, melhor do que esse está aqui. A questão não está no rio ser melhor ou ser pior. A questão está em obedecer à voz de Deus. Pouco importa o rio para Deus, o que importa é obedecermos à sua vontade. Naamã estava a ponto de desistir e voltar à Síria. Mas aí novamente Deus agindo sobre a vida do homem. Deus tinha um propósito que deveria acontecer sobre a vida de Naamã. Foi quando um dos seus auxiliares o aconselha a escutar a palavra do homem de Deus. Olha o homem que era servo de Naamã falando para ele: olha, ouve a palavra do servo, do homem de Deus. Ouve a palavra daquele homem de Deus. E se submeta ao que ele havia falado. Olha o versículo 13, o que diz. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Ou seja, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Quanto mais ele te disse: vai lá e lava-te no rio, você será purificado. É só você ir lá se mergulhar 7 vezes. Qual a dificuldade de você fazer isso? Então um auxiliar de Naamã, do general Naamã, reconhecendo Eliseu como sendo um homem de Deus, um homem sendo usado por Deus. E Naamã até então não tinha entendido isso, não tinha visto isso, não enxergado isso. Então Naamã concorda. E ele vai até o Jordão e ele mergulha 7 vezes. Vamos lá, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele volta para Eliseu, e ele e toda a sua comitiva, é interessante, né? Ele andava para cima e para baixo com a comitiva dele. Então voltou ao homem de Deus, ele e a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei
que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Naamã era ímpio, general de um exército que tomou escravos de Israel. Teve o privilégio de viver o milagre de Deus, porque Deus tinha algo a fazer na vida de Naamã. Deus queria usar a vida de Naamã. Ele é completamente curado. A sua carne, diz a palavra, que se tornou-se como a carne de um menino, ou seja, uma carne limpa, purificada, perfeita, sem manchas, como tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz é perfeito, é limpo, não há marca. O que Deus fará na sua vida, meu irmão, minha irmã, será um milagre perfeito, sem marcas, sem manchas, totalmente limpo para a honra e glória do Senhor. Naamã confessa que havia um só Deus e se converte a Deus. A palavra de Deus se cumpre, uma alma é salva. Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel, para que o nome de Deus fosse glorificado, para que a vida de Naamã fosse salva. E a história de Naamã também é relatada por Jesus, lá em Lucas 4:27, que diz assim: e muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Jesus menciona a cura do oficial sírio como exemplo do cuidado de Deus com os gentios, a fim de indicar o seu objetivo de incluí-los entre o povo de Deus, deles serem enxertados na videira verdadeira, como nós somos enxertados, somos servos escolhidos do Senhor, herdeiros e co-herdeiros da promessa de Deus. Irmão, não se preocupe ou se impressione com pompas, ou com riquezas, ou com poder. Sabe por quê? A palavra diz lá em Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Naamã tinha tudo nas suas mãos, poder, riquezas, homens, escravos, servos, servas, tudo que ele queria ele tinha nas suas mãos. Só que ele não tinha saúde. Só que ele tinha um corpo coberto de feridas, e não tinha ninguém que podia curá-lo, nada que podia curá-lo. E a própria palavra diz que muitos leprosos não foram curados na época de Eliseu, mas Deus escolheu Naamã para fazer um milagre. Deus escolheu Naamã para que ele fosse curado. E Deus moveu todas as peças para que a palavra de Deus se cumprisse, para que a vontade de Deus se cumprisse. Você acha que Deus não tem o mesmo amor por você? Você acha que Deus não deseja fazer a mesma coisa por você? É claro que Deus deseja fazer. É claro que Deus quer entrar na sua vida, na sua casa e operar um milagre. É claro que Deus quer tocar na sua ferida e curar. É claro que Deus quer mudar o diagnóstico dos médicos. É claro que Deus quer mudar a sentença da justiça. É claro que Deus quer operar um milagre na sua vida. É claro que Deus quer. Mas você precisa ouvir a voz de Deus. Você tem que obedecer à voz de Deus. E você tem que se humilhar à presença de Deus. Faça isso. Eu te garanto, como profeta de Deus, eu te garanto, como servo de Deus, que você vai vivenciar um milagre na sua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em Cristo. Amém. Quando nós estudamos uma passagem para trazer a mensagem do Senhor, essa passagem primeiro fala com o pregador, com aquele que está preparando ela. A história de Naamã é um exemplo, né, de um homem que não tinha nenhum tipo de conhecimento de Deus, não sabia de que havia um Deus Israel, e que Deus assim resolveu escolhê-lo como alguém que receberia um milagre. E isso aconteceu com a minha vida, aconteceu com você também. Porque quando nós estávamos no mundo, antes da nossa conversão, nós éramos como Naamã, né? Não conhecíamos a Deus, não sabíamos quem era Deus verdadeiro. Mas Deus foi lá e te escolheu. Aí você vai, entrega a sua vida a Deus e você recebe um milagre na sua vida. Foi exatamente o que aconteceu. De uma forma às vezes diferente,
Cada um tem uma forma que Deus operou na sua vida, mas Deus é assim. Não queira entender o jeito de Deus trabalhar, apenas obedeça. Às vezes a gente quer entender o que Deus quer fazer, como Deus deveria fazer, ainda queremos dar opinião para Deus. Mas apenas obedeça, você será grandemente abençoado. Eu quero chamar a minha esposa, a pastora Angie Medrado, para juntos nós orarmos agora, agradecendo por essa palavra abençoada, agradecendo pela sua vida, pela participação sua. Sempre depois que o culto se encerra, todos que mandaram uma mensagem para nós novamente oramos por essas vidas. Amém? Feche teus olhos, se você puder, onde você estiver, e vamos orar ao Senhor. Querido e amado Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra abençoada, Pai, a respeito da vida de Naamã, Pai, que muito nos ensinou a essa noite e essa tarde, Senhor. Obrigado, Pai querido, pela vida de cada irmão que ouviu, participou deste culto, Pai. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor está à frente desse trabalho, é o Senhor que está conduzindo as nossas vidas, a cada um de nós, Pai. Nós não queremos questionar, queremos apenas ser servos, Pai, e obedecer a Tua voz. Então nos ensina, Pai, a obedecermos a Tua voz, Pai, e fazermos segundo a Sua vontade, Pai querido, porque eu sei, Pai, e temos a certeza que quando fazemos isso, tudo irá bem, Pai. Tudo terminará bem, Pai, e seremos grandemente abençoados. Abençoa cada filho Teu, Pai, cada filha Tua, Senhor. Cura, Pai, transforma, entra no lar, entra no coração, entra na vida, Pai querido, da Tua igreja, dos Teus servos, Pai. Porque sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós somos errantes. Queremos estar contigo sempre, Pai. Não afasta de nós o Teu Espírito. É que eu te peço, Pai, em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Glória seja dada a Deus. Que palavra mais abençoada. A obediência é muito importante para nós recebermos o nosso milagre. Amém? Você pode ter ouvido falar que todos os caminhos levam a Deus. Mas a Bíblia fala diferente em João 14,6. Diz assim, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. A Bíblia também fala em 1 João 4,5, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Jesus, essa noite, Ele quer te fazer um convite. Ele quer que você o aceite em sua vida, o aceite como Senhor e Salvador de sua vida. Se você sentiu no coração que quer aceitar Jesus, que quer ter uma intimidade com Ele, peço que você repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço para escrever o meu nome no livro da vida. Senhor, eu te convido para habitar na minha vida e em meu coração. Faz morada em mim, Senhor, para sempre. Amém. Se você aceitou Jesus, se você tomou essa decisão definitiva e tão importante na sua vida, eu peço que você deixe o seu nome no chat, porque no final dessa transmissão, no final desse culto, nós estaremos orando por você. Deus abençoe a sua vida. E você, já falou de Deus hoje? Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que participaram desse culto e nós esperamos realmente que essa palavra, que esse culto tenha sido bênção em seu coração. Se você conhece algum amigo que pode se beneficiar dessa palavra, compartilhe esse link com ele, compartilhe esse link nas suas redes sociais. Isso vai poder ajudar a evangelizar as pessoas a conhecerem a palavra de Deus. Em Números 6:24 diz o seguinte: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, é o YouTube Angie Medrado. Se inscreve, compartilhe esse link com os amigos seus e não esqueça que
todo domingo, às 18 horas, tem um culto novo neste mesmo canal. Eu te encontro aqui. Nós temos um encontro marcado. E até nós nos vermos novamente, tenha uma semana abençoada. Um grande beijo para vocês e Deus abençoe.